Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 8 de julho. Agora na Espanha, 9 horas e 36 minutos. No Brasil, 4 e 36 da manhã. Gente, o DXY amanheceu na estabilidade. Travou aqui na base da nuvem. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta. Ele normalmente guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC e é o índice que mais influencia o comportamento da BTC. Nesse momento, a BTC caindo menos 0,26, chegou a agulhar na madrugada para a mínima em 54.260. O DXY chegou a estar subindo um pouquinho mais que isso, chegou a estar 0,12, mas agora está mais 0,06. O DXY, quando lateraliza ou sobe, a BTC fica pesadinha. Então foi basicamente mais uma garfada. Aqui no gráfico diário ancorado na Fibo, a gente voltou a estressar as linhas inferiores. Agora a gente deu uma agulhada aqui na penúltima Laura. Se na agulhada do dia 5 de julho a gente fez a mínima em 53.485, nessa agulhada dessa madrugada, a gente fez a mínima em 54.260. Basicamente, a BTC está desenhando inacreditáveis. Deixa eu ver quantos corpos reais vendedores. Até agora foram 30 candles vendedores, com a exceção dos candles dos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho. 30 corpos reais vendedores. Gente, isso aqui fatalmente vai voltar a estressar as uppers dessa grade, dessa banda de Bollinger fracionada na Fibo. Isso aqui vai voltar a estressar os topos. Tem muita gente boa desembarcando. A gente não perdeu o fundo do dia 5 de julho, que bateu 53.485. O mais factível é que qualquer evento em prol do mundo cripto, pode ser a regulamentação das stablecoins, pode ser a aprovação do FIT 21, pode ser o início da redução da taxa básica de juros nos Estados Unidos, ou até o início de negociação do ETF de ETH. Qualquer evento pode catalisar a BTC de volta para 72. Tem muita gente boa desembarcando e essas pessoas vão pagar um preço caro em termos de patrimônio cripto por conta desse desembarque. E outra, ficar desembarcando para reembarcar quando o mercado retoma um movimento de alta também não funciona, porque o movimento criptográfico é espasmódico. A gente acorda com uma Solana subindo 15%, 12%, e aí o sujeito volta para a Solana, perde aí mais de 10% do patrimônio cripto. É preciso entender a violência dessa volatilidade. Não é um bom negócio sair na base da banda de Bollinger, como também não é um bom negócio comprar nas uppers da banda de Bollinger. Enfim, na minha leitura, segue vigente essa acumulação, apesar da violência de mais um estresse da penúltima Laura. Na primeira agulhada a gente bateu na última, agora de novo na penúltima. No gráfico de 6 horas ancorado na banda de VWAP mensal, a BTC está desenhando fundos ascendentes. Parece que está desenhando topos descendentes. Isso aqui deve acumular numa cunha e deve buscar de novo o estresse da VWAP mensal lá no patamar de 58, 59, para depois buscar o patamar da VWAP do mês 6. Normalmente, depois de uma virada violenta de VWAP mensal, o ativo busca o patamar da VWAP do mês anterior, como aqui, ó, foi buscar o patamar da VWAP do mês anterior. Aqui virou, foi buscar o patamar da VWAP do mês anterior. Aqui não vai ser diferente, pode ficar um pouco mais longeva a recuperação em direção ao patamar da VWAP do mês anterior, mas provavelmente é para lá que a gente está indo, entre 64 e 65, justamente porque também houve um recuo aqui no finalzinho do mês 6. No diário ancorado pelas 3 linhas do canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku, a BTC segue abaixo da MM200, mas segue dando vigência ao nosso padrão xícara alça. Não há como negar que a nossa alça da xícara agora é uma verdadeira canaleta virtual de baixa, e para quem estava reclamando que a xícara estava com a alça triangularizada, tá aí uma alça perfeita, caracterizada por uma canaleta virtual de baixa, uma alça para chamar de sua. Na seara fática,
Principais notícias criptográficas dessa semana: o início de negociação potencial de um ETF de ETH, vai ter IPC nos Estados Unidos, o Congresso norte-americano vai votar a revogação de uma instrução normativa da SEC, que acabou restringindo ainda mais a indústria criptográfica. Enfim, tem muita coisa que pode ser o catalisador dessa pernada de volta para o topo da congestão. Por isso que eu volto a repetir aos senhores, a dominância, ela continua desenhando o candle semanal que começou a se desenhar na virada da VWAP de domingo para segunda, nessa madrugada, tá vendedor. Vocês veem que a BTC tá caindo, a dominância também tá caindo. Isso significa que boa parte das altcoins não tá nem aí para a BTC, algumas estão subindo de forma expressiva. Ou seja, lá tem Atom subindo quase 3%, outras a VET subindo 2,47%, ou seja, as altcoins agora não acompanham mais a queda da BTC. A dominância, quando a BTC engrenar e ganhar tração impulsiva, vai desabar. Não ousem ficar de fora desse bull run. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Essa pernada de alta das altcoins vai ser violentíssima. Lembrando que a queda da dominância da BTC, obviamente, não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o market cap das altcoins vai se expandir e crescer de forma mais explosiva e exponenciada que o próprio market cap da BTC e, portanto, a participação do market cap da BTC dentro do market cap de todo mundo cripto vai se retrair. Com a dominância caindo, muitas altcoins vão explodir. Aqui no gráfico das altcoins, claramente está vigente o nosso padrão mastro bandeira. Não ousem ficar desembarcado diante dessa fenomenologia gráfica que vai entregar uma pernada impulsiva proporcional ao mastro. Por isso eu tenho alertado que a gente vai buscar no mínimo 2,2, talvez 2,3 trilhões de dólares para o market cap das altcoins nessa próxima pernada impulsiva. Tem gente que está achando que vai conseguir comprar Solana abaixo de 120 e tal. Não vai! Não vai! É mais fácil essas pessoas que saíram de Sol a 121, 122 voltarem pagando mais de 300 dólares. Não vai! Isso aqui é claramente um padrão de alta que vai entregar uma pernada em direção a pelo menos 2 trilhões de dólares. E ouso afirmar, quem não sabe o que comprar, quem desembarcou vai pagar um preço alto. Quem não embarcou, esse é um momento perfeito para o embarque, porque as altcoins acabaram sangrando ontem, muitas nem retornaram para aquele fundo lá do dia 5 de julho. Outras estão basicamente lateralizando e ligando os motores para uma explosão. Esse é um momento perfeito para o embarque. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E um gigante imobiliário japonês do setor hoteleiro, a Metaplanet, agora resolveu comprar a BTC, uma empresa de capital aberto, mais uma empresa de capital aberto, comprou 42 bitcoins. Eles reportaram que vão comprar a BTC de forma recorrente como política de investimentos da empresa. E o economista Alex Kruger nomeou 5 catalisadores que podem levar a BTC para 6 dígitos. Uma aterrissagem suave do Fed, que vai reverter esse aperto quantitativo a qualquer momento, com o início do ciclo de cortes da taxa básica de juros. O ressurgimento da relação cripto-macro do ponto de vista regulamentar. Vocês viram o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha resolveu vender os criptoativos apreendidos em operações policiais do passado, só que rapidamente o legislador alemão se mexeu e impediu a Alemanha de vender criptoativos que pertençam ao Tesouro Alemão e ainda criaram uma normativa que obrigaram o Tesouro Alemão custodiar a BTC como reserva do próprio Tesouro Alemão, e é bem provável que o Tesouro agora passe a acumular a BTC. Essa é uma realidade que eu estava imaginando para o próximo ciclo, onde bancos centrais farão reservas em BTC. Mas parece que isso já está acontecendo. Uma vitória do Trump
criaria uma perspectiva regulatória melhorada para a criptografia, mas isso ainda vai demorar, porque as eleições americanas para a Casa Branca vão acontecer na primeira semana de novembro. O início do influxo de credores da FTX. A FTX está distribuindo os bilhões e bilhões de dólares dos usuários. Toda essa grana foi convertida em dólares e esses usuários que são credores estão começando a comprar criptoativos, principalmente Solana. Ou seja, tem vários catalisadores que podem facilmente levar a BTC ao estresse das uppers da nossa acumulação. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a França enfrenta um impasse político. O partido de Marine Le Pen não conseguiu a maioria absoluta, mas conseguiu a maioria das cadeiras na Assembleia Nacional. Ela não vai conseguir formar um gabinete de governo. O primeiro-ministro Gabriel Attal já renunciou, mas o que a França está enfrentando agora é um verdadeiro impasse político, porque a Le Pen não vai conseguir montar um gabinete de governo, porque ela não conseguiu a maioria absoluta. Ela conseguiu boa parte, a maioria das cadeiras, mas não a maioria absoluta. É o partido que mais possui cadeiras, mas acontece que os partidos de centro-esquerda também não vão conseguir uma coalizão para formar um gabinete. O que estão falando é que a França agora está ingovernável. E o Putin recebeu o Narendra Modi para saudar os melhores laços da história entre Índia e Rússia. Lembrando que a Índia é uma ávida compradora de petróleo russo embargado, gás natural russo embargado pelo Ocidente, armas russas embargadas pelo Ocidente. Enfim, segundo o Putin, as duas nações estão vivendo os melhores laços da história. Enfim, gente, o mundo segue virado numa hecatombe nuclear. A BTC segue dando vigência a um clássico padrão de alta. Isso aqui vai surpreender muita gente, porque vai voltar a estressar o patamar de 72 mil antes que esses incautos que desembarcaram tenham tempo de reembarcar. Daqui a pouco eu volto com Atom, Avax, Kusama, Solana. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.